respectivos jungles farmando seu orange ou laranja, como você preferir. Aí Freeze e King Zera. Agora vai ser aquela rotaçãozinha de praxe, né? Vai ser agressiva por ali. A gente pode ver que a rotação do Cufra foi ali junto com o XP, pegaram level 2 e agora os dois já desceram ali pra talvez aquela briga na gota, né? Como se chama. Exatamente. Tortulito, né? Famoso. Tortulitinho. Tortulitaço. Tortulitinho. Gotinha. Gotinha. O que mais a gente Vamos lá então, temos aí a meta de like, CB. Ah, pelo amor de Deus, tá faltando pouquíssimo, família, Só pra 6. ativar essa codigueira. E a Diana aqui, já tô vendo aqui que ela tá tirando no bolso já. Tá caindo nos bolsos, olha só o que tá caindo nos bolsos também é o Hulk tá sendo agressivado por ali, o King saiu com o objetivo, deixa eu ver, tá lá. Acho que roubou aí, agora sim, hein. Se eu não me engano ali, vamos ver direitinho quando parar o iFreeze. Roubou o buff aí. Agora sim, bem jogado pela parte do King, que a agressão que faz a RRQ consegue garantir o primeiro objetivo, que seria importante ali até para escalar a equipe da Randalls. Bateu a meta de like, rapaziada. Ai, que susto! Assustou, Babi? Não sei porque eu já esperava. Eu também tava já meio tava, né? Não é a primeira vez que eu isso assustei, acontece. mas não tanto, você vê? Vamos ver então, Barbie Nadiz assustando aqui. Calma, toma uma água, respira. É isso, a galera é braba demais. No like eles representam. Galera, deixa aquele compartilhamento, marca nas redes sociais, que Boa. isso ajuda e incentiva o nosso cenário aí, galera. Boa, vamos fazer aqui o cenário crescer e vocês acompanhem as nossas trajetórias por aí. Olha o Seguin, tá por ali junto com o Tekashi, fazendo rapidamente inversão de mapa, inclusive, claro, fazendo lá, dando um suporte ali a mais pro Tekashi. Vamos ver como é que vai ser. Obviamente a Tartaruga tá lá em cima, o Gustavo Lagoa tá sendo pego sozinho por aqui, bem respondido pela RND. Talvez, olha o primeiro abate, translação, Luz do Amanhecer tá lá! Consegue um belo abate lá de trás! Flash Blood nas mãos da Randalls! Com uma belíssima apresentação, inclusive. Vale, Nadiz? Que jogada linda. Eu gosto muito de jogar de Xavier por causa disso. Ele tem essa facilidade de ajudar o time nos ganks sem precisar estar junto na TF, Bane. E foi com a transcendência? Ou foi sem a passiva mesmo? Luz do Amanhecer. Eu sei que foi a luz do amanhecer, mas tô falando com a passiva estacada ou sem? Não reparei. Eu não reparei nisso também, porque caso tenha sido né, no seco mesmo, sem estaca passiva, Time. ele tem um alcance menor, tipo Uma noção, uma né? largura menor, por assim É uma dizer. noção de largura mesmo. E lembrando que ele tá com a skin, ele tá com a skin nova? Ele tá com a Clouds, não tá? Tá, ele danado. tá com a Klaus. Vamos ver. Talvez por isso eu não tenha reconhecido, porque é meio Então, diferente. skin nova, né, que tá vindo aí, porque eu também achei estranho pelo tamanho, assim. Exato. A gente sabe que, naturalmente, a gente sabe que o Transcender faz com que as habilidades causem, né, esse alcance a mais, não só de largura, né. O raio da habilidade acaba ficando um pouquinho maior, ainda assim, é mais difícil de acertar quando ele tá sem a sua passiva. Exatamente. Eu acredito que estava sem, porque ele estava exatamente nesse posicionamento que ele tá agora. Uhum. Então eu acredito que tenha sido sem a passiva mesmo. Gabrielzinho, querido. A gente vai vendo essa skin maravilhosa que eu inclusive tô tentando pegar. Já tô vendo a da Kagura aqui também, né, que tá nessa sessão, esses diamantezinhos aí, que estão chegando no desconto, Inclusive, aproveita. vale a pena perguntar pro chat, na opinião deles, qual a melhor skin das três. Pegou desprevenido agora, tá? Eu vou ficar com o Xavier. Xavier Eu também. amei a temática, cara. Me lembra Tá top. muito ó, aqueles estúdios, aquele estúdio de animação, não sei se posso falar ainda assim. Pode. Pra Olha ter só, uma sala de Seguin vídeo. foi focado por ali. Vamos ver novamente. Sakran abre mais uma vez a ultimate ali pra tentar zonear. Vem o King por trás, ele consegue uma bela ultimate. Mordida fatal por ali, vai tomando muito dano. Seguin rouba o ultimate automaticamente. Tenta por ali, mas não consegue efetividade. Little Hair voltando com fio de cabelo pregado na cabeça. Olha, Nossa, ele tu veio roubou sem minha nada. fala. Mentira. Eu já ia falar isso, literalmente por um fio de cabelo. Luiz. Olha só, Luiz, ele não teve a mesma sorte, foi abatido por ali. 2 abates para Randalls, mais uma vez começa no número de kills maior. Em contrapartida, sobra a Tartaruga diretamente nas mãos do King. Não vai ter contestação nesse momento, até mesmo o Icera chegando, acredito que não dê tempo. Tá lá, mais objetivo garantido, 2 Tartarugas versus 2 kills. CB, e aí, querido? Tô observando aqui, né? A gente vê o Icera que trouxe nesse badang. Tudo bem, usou o batismo, tá tranquilo. Veio trazer... Opa, calma aí que vai ter continuação. Olha só, Augusto Lagusta se expõe demais, foi cobrado, Zezão consegue o abate, sobrou sozinho, o Little Hair não conseguiu fazer nada, a resposta muito bem feita pelo Seguin. Abre uma kill agora nesse momento, 3 abates a 1, conclua CB. Ele tinha que ficar, né, na sua ultimate pra conseguir ter seus escudos, né, regeneração, os pulos, ainda assim. Mas, ok, ainda assim uma jogada arriscada, mas com fator. O Icera, como eu tava falando, né, trouxe badang, veio justamente com a skin que o Gabriel tava querendo, obviamente. Mas, ainda assim, um fato é que ele não tá fazendo aquela performance, justamente porque ele não tem esse papel de começo de jogo. Olha o Luiz, carga selvagem, aí vai de base, consegue o abate o King, consegue responder muito bem a altura. Ele, com a captura mortal, fez a primeira iniciação, conseguiu levar abate, 2 abates a 3 nesse momento.
Ainda assim, a gente vê essa chateação, né, de ambos os lados. Realmente, o Icera, como tem muito controle de grupo, vai chegar uma hora que o Tekashi não vai conseguir fazer aquelas trocas de 1 contra 1, né? E realmente fazer X1 com o Badang não é uma situação agradável. Eu acho que só quem já passou por isso sabe. E agora vai tentando levar a torre. Tekashi consegue levar a torre do mid lane juntamente com o Bane. E na rota do meio vai ganhar mais um desse sufoco a equipe da RRQ, que vem perdendo nos abates. Foco, família, foco. Ainda assim, temos uma partida aqui com um 3-2 e uma escala de ouro que não tá tão diferente. Tá visando aí realmente esses 2.000 de diferença. Vamos ver essa torre aí na XP. Vai cair de qualquer jeito, não vai ter contestação. Toda a rotação, toda a ideia da RND tá por essa rota inferior, que inclusive focaram muito bem, né, a ideia do Gusta, mas ainda assim, tem que tomar cuidado esse Zezão. O time tá por perto. Isso. E a maldade, né? Olha isso, não sai. Muito legal. Que maldade. Muita maldade, muita maldade. Mas é isso, a gente viu ali o King agora dizimando a torre ali em cima. Que dano tem o Bane pra torres, né, cara? Ah, tu quer perguntar pra mim ou tu já sabe essa situação? Eu tô só afirmando mesmo. Ah, tá. Porque é o teu boneco, né? Jamais eu falaria desse bonecão aí, mas, enfim, a gente vê aí a chegada. E o Tekashi atrás. Olha o Tekashi, Black Dragon aberto por ali, bem jogado. O Little Hair foi pego sozinho. Bela jogada do King, consegue bater a tartaruga lá em cima sozinho. Sobrou sozinho a RQ aqui embaixo. Consegue trazer muita pressão de mapa nesse momento. Vai tentando chegar ali no objetivo de torre, mas não foi efetivo. O iFreeze ainda tá por ali, consegue fazer a fonte. Poder da tartaruga destacado pra ele, consegue sair com tranquilidade. Perde mais um objetivo. A Randalls tá ficando difícil a situação, hein? Mais uma tá vez, ficando né? puxado. A Randalls, ela precisa se encontrar no jogo. A gente pode ver, tá nítido que eles estão fazendo um early game maravilhoso, né? Eles conseguem abates, conseguem levar kills, conseguem torres, mas não conseguem finalizar o jogo, eles não conseguem. Agora sim, Little Hair entrou muito bem, tentou a vingança do tirano por ali, não foi suficiente. Captura mortal, quebrou ele no meio do caminho, quase que ele não chega no objetivo. E ainda assim, mesmo com a ajuda da torre, não consegue o abate. Não conseguiu o abate, mas a gente... Ai, conseguiu agora. Contrário, ficou por ali Little Hair, conseguiu sair no pulo. Ficou o Luiz sozinho por ali, contra muito bem a iFreeze. Bela jogada, destacada por ele. Ainda assim, transação pelo CEG, manda Little Hair de base. Aqui não tem recal, não vai pra base, fica sozinho. Double kill nas mãos dele. Cresce nesse momento, 4 abates a 4. A RRQ Akira traz uma bela TF. Cara, Muito que TF maravilhosa. Essa jogada do Saigen, velho. Muito interessante porque ele foi tentar acionar o ultimate, mas aí foi cancelado e conseguiu ali entrar ainda com esses 2 abates. Rapaziada, ainda assim um foco interessante, porque, lembrando, o Seigen acabou tomando um controle de grupo que não fez com que a luz amanhecer acabe saindo. Isso deu uma falsa esperança pro Little Hair, porque agora ele simplesmente joga ultimate e sabia o local exato. Cara, que maldade. Eu também tinha pensado que ele soltou a ult, cara. Não saiu, né? Que não saiu, só deu uma animação, mas não saiu a trajetória. E aí sim, quando eu vi ele fazendo pela segunda vez, falei, nossa, Little Hair, que maldade. A gente faz a comparação ainda, o head-to-head pra vocês, Seigen e Sakran, ainda assim um 7.0, um 5.0, médias de KDA muito bons ainda assim, né? Por mais que o Seigen esteja aí na nossa média de 7.0, na nossa nota matemática. Fora isso, a questão de gold por minuto ainda assim mantém-se para a time da RQ, porém a participação em abates do Sakran fica muito alta para a equipe da RNRT. Exatamente. Focada ali a RRQ Akira nesse mid lane agora no momento. O Gusta Lagusta acabou chegando ali para tentar somar. Vamos ver como é que vai se desenrolar aí esse mid para late game que já está se aproximando nos seus 9 minutos do primeiro objetivo de Lorde. Tá na tela, obviamente, Gabriel, que não vai ter contestação, né, querido? Esse não tem como contestar. E contestar um Lorde agora com um Bane batendo até em sombra não é tão interessante. Eu gostei da estratégia da equipe da RND, mas achei que não foi tão bem executada quanto poderia. E Zera agora escolheu o caminho mais difícil para... Gostou de viver perigosamente, viu? Conseguiu sair ali com tranquilidade, mas, né, deu aquela rateada ali no mid lane, quase não consegue. Mas tá lá. Engraçado que o Sakran tinha ultimate na hora do Lorde. Poderia ter tentado roubar ali, mas não sei por qual motivo não iniciou com a ultimate. Não tinha visão, pô. Talvez eles nem desconfiassem, né? Talvez, ainda assim. Vamos ver aí, tem que ver esse replay de novo aí. Vamos ver como é que vai ser. Tá lá, 4 abates a 4, mais uma vez uma partida sem muito objetivo de kill, mas controladíssima pro lado da RRQ. Agora você acabou de fechar a lâmina do desespero, viu, Bane? Muito obrigado.
Caraca, vai ser difícil agora segurar esse dano. A gente sabe que principalmente o dano refletido dos minions com a primeira habilidade do... Refletido não só dos minions, né, mas dos heroes também. Com a primeira habilidade do Bane vai estar machucando, tá? Então, Gabriel, significa que agora o Bane está desesperado? Boa. Eu acho que os adversários dele estão. Pois é, captura mortal iniciada pelo King, abriu na torre pra tentar limar por ali. O Lorde vai agressivando a rota do Gold Lane, em contrapartida vai todo mundo pro mid lane tentando abrir Super Minions e agora tá lá. Super Minions ativados na rota do mid lane. Ainda assim a RRQ tenta se colocar em zone de proximidade mais próxima ao cristal, tá tentando defender a RND. Vamos ver como vai ser por ali, tá tranquilo, o pessoal vai tomando aquele dano, Zezão ali, Cera, né, na verdade tomou o dano, obrigado a recuar. A torre do mid e do top, do mid caiu, Super Minions ativados, 10 minutos de partida, quase 11, 4 abates pra cada lado, pouquíssimos abates, CB? Com certeza, mas ainda assim uma pressão absurda que tá ocorrendo agora. Eles querem levar pelo menos essa linha de T3, aparentemente na região superior. Passa até mesmo a ultimate do Sakran, que podia ser pra limpar essa wave. Não pegou, passou bem estranho disso. Olha só, Little Hair tentou a vingança tirando por ali, levantado, suprimido, atordoado, tomou muito dano, não tem como sair dali. Nossa. Abate garantido pelo Gonzalo Gusta, primeiro abate dele da partida. Consegue entrar muito bem, agora a RQ tira a defesa praticamente da RND, mas ainda assim não tem pressão de rota para poder finalizar a torre. E além de não ter pressão de rota, também tá sem dano, cara. Não consegue ali tentar eventualmente contra-atacar a equipe da RRQ. Olha só, mais uma vez, captura mortal, leva a torre ali tranquilamente o King, bem jogado da parte dele, vem participando muito bem, olha o Sakran, tentou ultimate, luz do amanhecer por ali, ele foi imobilizado o Tekashi, mas ele consegue sair com tranquilidade, agora sim, levou todas as linhas de T3 da equipe da Randalls. Agora eles podem jogar, mas sem esperar o próximo Lorde e tentar o GG, né? Mas o time da RND ainda tem chance porque o Xavier tá crescendo. E o jogo, quanto mais se prolonga para um Xavier, é como se fosse mais ou menos para um Cecilion, né, CB? Ele vai ali escalando um pouco de dano. Ambos são para final de jogo, né, que a gente chama de late game, mas ainda assim a grande diferença é que precisa complementar muita coisa aí no Sakran por base de itemização, né, enquanto a gente vê o Cecilion que é mais por base de stacks mesmo, né, tanto que ele nem se preocupa realmente em ter que fechar pelos vídeos. Se ele quisesse, ele podia fazer tanque, aí formava 20 minutos de partida só com a sua primeira skill, e aí brincava de qualquer forma, sendo um tanque absurdo, dando dano pra caramba, né? Mas obviamente que fazer ele com o dano mágico é muito melhor. Se aparecer um Cecilion fazendo isso na minha ranqueada, eu vou atrás de você. Não, isso aí é uma coisa natural. Quem é um ser pensante aí consegue fazer o mesmo raciocínio que eu, obviamente. Mas, ainda assim, a gente vê que temos uma passagem de Lorde muito forte chegando, que vem escalando com uma próxima wave também, de todos os lados, vai ficar difícil pra RND. Olha só, vamos ver como é que vai ser a aproximação da RQ. Tá ali já focando diretamente a linha de wave, atordoado, suprimido novamente Little Hair. King é o nome da kill, consegue crescer nesse momento, não vai dar tempo pra nada, tá lá! Segunda partida pra fechar a série, Diana! Fechada com sucesso, a RQ consegue um jogo bem dominado.